Oi, meu nome é Enzo. Oi, meu nome é Manuel Gato e sejam todos bem-vindos ao Viscondecast. Hoje é um vídeo especial sobre a consciência negra. Seja bem-vinda, professora Carol e Tainá. E para começar, vamos pedir um pouco, vocês se apresentem. Eu sou a Caroline, mas todo mundo me chama de Carol. Sou professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental há uns 6, 7 anos e estudo sobre relações étnico-raciais desde quando eu tinha 18. Então, para não revelar a idade, faz bastante tempo. Meu nome é Tainá, sou professora de teatro e também sou atriz. O que é o Dia da Consciência Negra e por que ele é tão importante? Eu acho que é importante que haja o Dia da Consciência Negra. Essa pergunta por que é importante. Porque é importante que a gente tenha um dia no calendário para refletir sobre isso. O ideal é a gente pensar que em todos os dias é importante que a gente pense na contribuição da população negra afro-brasileira no país. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então é por isso que é importante a gente ter um dia para falar sobre isso. Assim como a gente tem um dia das crianças, por exemplo, para lembrar que criança tem direito, que criança tem amparo, a gente precisa desse dia, mesmo sabendo que a gente precisa pensar sobre isso durante todo o ano. Esse dia é importante para que todo mundo reflita sobre, dentro das escolas, dentro das instituições, das universidades, no trabalho das pessoas. Então é importante que a gente pare um pouco para olhar para a situação das pessoas negras no nosso país. Para entender também as desigualdades que existem ainda, os direitos que ainda não são respeitados. Então, eu acho muito importante ter esse dia para a gente realmente refletir. É um momento para a gente pensar, não só um feriado, mas tudo que as pessoas negras contribuem para esse país e que muitas vezes elas são anuladas, elas são silenciadas. Então, é muito para a gente pensar. Por que o Dia da Consciência Negra acontece no dia 20 de novembro? Então, esse dia foi escolhido pela comunidade, pelo movimento negro, porque foi o dia que o Zumbi dos Palmares, que é um grande líder do movimento negro, foi pego numa emboscada. Nessa emboscada ele foi morto. O Quilombo dos Palmares, que é o maior quilombo da América Latina, foi desfeito. E pela representatividade do Zumbi para a comunidade negra, por ele ter conseguido construir um quilombo que durou muitos anos, que resistiu a muitos ataques da polícia na época, essa data, para o movimento negro, é uma data muito importante. Além dele ser morto, ele foi exposto para que as pessoas não se rebelassem mais, para que as pessoas negras não mais se refugiassem em quilombos. E a gente conseguir hoje se aquilombar, é muito importante que a gente lembre que foi por causa dessa referência. Então, o dia 20 de novembro é o dia escolhido, porque, infelizmente, foi o dia que morreu o Zumbi dos Palmares. Quem foi o Zumbi dos Palmares e por que ele foi o herói da nossa história? O Zumbi dos Palmares, ele foi um líder muito importante do maior quilombo da América Latina. Então, ele, assim, mudou a história do nosso Brasil e a forma também da gente resistir, sabe? É uma informação de resistência, né? E o Zumbi, ele faleceu no dia 20 de novembro de 1600 e alguma coisa. Então, é uma das primeiras referências de quilombismo, das pessoas se reunirem buscando uma qualidade de vida mesmo estando na condição de escravizados. Mas, depois dele, a gente tem muitos outros ícones. Então, Luiz Amaim, Luiz Gama, Teresa de Benguela, José do Patrocínio, o Dragão do Mar. O Brasil, a nossa história, a história brasileira, é cheio de ícones negros, de personalidades negras que foram muito importantes, mas que tiveram o seu nome apagado da história por quem escreveu a história, né? O que significa ter consciência negra? Essa pergunta é interessante, porque a gente vive num país que, por causa de como foi colonizado, muitas pessoas não se identificam como pessoas negras, mesmo sendo pessoas negras. Né? Esse conceito de negritude, ele não vem da África, ele vem do contato com o africano no solo brasileiro. Então, é importante que a gente reflita sobre o que é consciência negra, é pensar quem somos nós, quem é o nosso povo, que lugares nós ocupamos e os lugares que nós não ocupamos, e por que não ocupamos esses lugares. Então, acho que é refletir mesmo sobre a condição do negro e da negritude no nosso país. Por que é importante conhecer a história do povo negro no Brasil? Então, primeiro eu acho que é importante para a história não se repetir. A história do povo negro é uma história de muita luta, mas de muito sofrimento.
quando veio, né, a escravidão, ela se perpetuou por muito tempo. E até hoje a gente ainda sente os traços da escravidão, né? Nas oportunidades que a gente tem, na forma que a gente é tratado, na forma que a gente é visto. Então é importante conhecer a história realmente para que ela não se repita, para a gente formar os próximos capítulos com mais respeito, com mais igualdade, que a gente consiga realmente se ver como igual, porque a nossa cor ela não tem que diferir as nossas oportunidades. Quais coisas da cultura afro-brasileira você acha mais legal? A gente é difícil dizer o que não é legal da cultura afro-brasileira, porque se perguntarem para a pessoa errada, eu só vou ter coisa boa para falar. Mas a culinária, eu gosto muito da junção da culinária africana com a culinária brasileira. Então, o tempero, os caldos, muqueca é uma das minhas comidas preferidas, por exemplo. Eu gosto muito de festa, né? Então, os festejos também, tem muitos festejos africanos, mas o que eu acho muito interessante de pensar é que tem africanidade nas coisas mais banais do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o primeiro instrumento usado para calcular que foi encontrado na história da humanidade foi encontrado na África. Então, grandes construções que demandavam de muito conhecimento de arquitetura foram encontradas no continente africano. Então, os festejos, gosto muito da comida, mas a gente tem um conhecimento, tem muita intelectualidade, muito saber envolvido também nisso. Eu gosto de samba. Pagode, comigo Tudo. mesmo, tudo que envolve eu estar ali sendo feliz, entendeu? Eu amo, então acho que são muitas coisas que a gente pode tirar, assim, dessa cultura afro-brasileira, mas o que eu mais aproveito é o samba e o pagode, sem dúvidas nenhuma. E as palavras também, tem palavras que são usadas muito de afeto, assim, cafuné, dengo, saudade. Todas essas palavras são de origem africana também, palavras que metem ali a afetividade, que a gente nem né? sabe muitas vezes, né? Como você explicaria para uma criança o que é racismo? Então, primeiramente para uma criança negra, né? Que eu fui uma criança negra, eu acho que é se fortalecer dentro de casa, né? Você explicar que, infelizmente, ela vai ser tratada diferente por causa da cor, mas enfatizar que o problema não está nela, e sim nas pessoas, que é errado das outras pessoas. E para uma criança branca, eu acho que é uma coisa que os pais precisam ensinar. Eu acho que colocam sempre sobre o outro, o negro tem que ensinar, mas eu acho que é os pais que têm que ensinar, que têm que respeitar, que somos todos iguais, porque nos difere a nossa cor. De resto, por dentro, somos todos iguais. Então, eu acho que o racismo, ele seria explicado para uma criança que você vai ter uma criança diferente, de uma cor diferente, mas ela é igual. Como existe, assim, no mundo inteiro, várias cores diferentes. O povo acha que é só branco e negro, mas não, amarelo, entendeu? Tem várias outras cores, assim. Então, todos precisam ser respeitados. Isso que você falou é interessante, Tainá, porque na nossa sociedade, só o negro é racializado. É como se o branco fosse o padrão e o negro aqui fosse o exótico, diferente. Quando a gente vive numa sociedade que é diversa, e o branco também precisa ser racializado, né? Mas se eu fosse pensar em explicar racismo para uma criança, eu me importaria antes, sendo uma criança negra, e branca também, de mostrar para elas o tamanho, a dimensão da cultura negra, o que é ser uma criança negra. Nós descendemos de reis e rainhas, né? Nós viemos do continente mais rico do mundo. A nossa cultura funda a cultura do Brasil. Isso empodera a criança para que, numa situação de racismo, ela se sinta, a criança negra vai passar por essa situação fora de casa, invariavelmente, isso vai acontecer. E ela estando fortalecida, conhecendo a sua história, conhecendo o seu povo e conhecendo essa ferramenta que é o racismo, né, uma forma de violência, acho que eu explicaria assim, uma forma de violência. Uma forma que o outro tem de violentar, seja o corpo ou a mente de outra pessoa por causa da cor da sua pele. Quando ela vivenciar uma situação de racismo, ela vai saber o que está acontecendo e vai saber que, mais uma vez, isso não é uma questão que é com ela, é com o outro, e que ela tem fortalecido quem ela é, de onde ela veio e qual é a origem dela. Isso muda a dinâmica de como a criança recebe, né, o racismo. Ela estava comentando que quando ela entendeu o que era racismo, ela entendeu que ela tinha passado por isso durante toda a infância. E quando você está preparado para passar por isso, você conhece a sua história,
Por mais que ainda assim seja muito difícil pensar nisso, que crianças vão continuar sofrendo racismo, isso pode acontecer de uma outra maneira, né? De que jeito o racismo pode machucar as pessoas? Então, eu vou falar de mim. A forma que o racismo me machucou, eu acho que é a forma que eu me vejo hoje. Então, mexeu com a minha insegurança. Hoje eu não posso falar que eu sou uma pessoa 100% segura. Eu até falei isso na semana passada. Eu sofri tanto racismo a minha vida toda que tem coisas que eu ainda tenho medo de fazer. E estar em lugares que tem muitas pessoas brancas, isso me incomoda, a forma que eu sou olhada, a forma que eu sou vista. Eu me sinto muito desprotegida naquele lugar. Esses dias tinham uns meninos na rua, e quando tem muito menino, desde muito pequena, eu trocava de rua para não sofrer nenhum tipo de preconceito. E até hoje, se eu passo numa rua e tem muitos meninos assim, eu ainda tenho muito medo de sofrer esse racismo que eu sofria antes, de escutar alguma coisa que vai me machucar. E uma coisa que, mais do que comigo, foi com o meu pai, foi um dia que ele chegou em casa e foi a única vez que eu vi que o racismo ele machucava outras pessoas além de mim. Que meu pai pegou e falou assim, nossa, Tainá, hoje uma criança chegou e falou assim, olha, mamãe, um macaco, e apontou para mim. E aquilo me doeu, eu vi meu pai triste. Então ele ultrapassou, e aí eu vi que o racismo ele deixa muitas marcas. E até hoje isso me machuca, sabe? Meu pai passar por isso, eu ter que passar por isso, eu sei que isso vai passar para outras crianças, outras pessoas, falta de oportunidade, de trabalho até, da forma que eu preciso me provar muito mais do que outras pessoas. Então eu acho que o racismo ele deixa esses machucados, essas feridas, sabe? Eu ia completar dizendo que é justamente isso, né? O racismo ele mexe com como a gente constrói a nossa identidade, como a gente constrói a nossa ideia de quem nós somos, mexe, como que eu posso dizer, com a subjetividade de ser quem a gente é. Então você vai saber que tudo que você for fazer, você vai ter que se provar 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa branca, para mostrar os que você sabe, que você conhece do assunto que você está falando, e é viver em constante alerta. Sim, e estar em espaços com muitas pessoas brancas. Eu lembro que eu trabalho em uma escola particular e quando eu comecei a frequentar os primeiros aniversários, você chega no espaço que não tem ninguém igual a você e você, né, assim, vai ser as pessoas vão olhar para você e aí era uma preocupação com a roupa, com o cabelo, com como eu vou me apresentar. Não dá para você, a pessoa branca que ela tá desleixada é uma pessoa branca que tá corrida, que tá largada, a pessoa negra que não tá bem arrumada, ela é largada, ela é suja, ela é desleixada. A gente precisa pensar em tudo, em como a gente fala, em como a gente se apresenta. Existem muitos estereótipos que são maneiras de pensar pessoas negras que são limitantes. Então, se você se coloca, se você se posiciona, você é uma mulher negra que é raivosa. As pessoas não vão poder falar com você porque você é raivosa. Se você é a mãezona, tem sempre ali um estereótipo. Então, não existe uma maneira de que o racismo machuca as pessoas negras. Ele machuca as pessoas negras em todas as esferas. No pessoal, no institucional, quando dificulta vagas de emprego, quando dificulta oportunidades. É um mecanismo que está em toda a sociedade e que tem um poder de afetar os outros muito grande, né, infelizmente. A escola pode ajudar a acabar com o racismo? Como? Olha, interessante essa pergunta também, porque tem uma autora, chama Eliane Cabaleiro, e ela diz que, na verdade, a escola pode ser um local onde a desigualdade racial ela é amplificada, ela é aumentada, porque ela evidencia certas violências e, dependendo da atuação, dependendo de como ela é conduzida, ela pode ainda aumentar os danos que o racismo causa nas crianças. Mas, é claro que tem como ser diferente. Quando a gente adota, por exemplo, um currículo antirracista, como já é o currículo da Rede Municipal de São Vicente, a gente oportuniza que, desde a primeira infância, as crianças vão se relacionando com formas positivas de racialidade, com maneiras positivas de enxergar a comunidade negra e a contribuição dos negros para o nosso país. E mais do que isso, enxergar aqui no Brasil, gente, assim, 54% da população se declara como negra, né, sendo preta ou parda, então, mais da metade. E aqui
por causa da miscigenação, todos somos negros, né? Então, vai mais ou menos por aí. Eu acho que, assim, é muito importante enfatizar que antes da escola saber como lidar com o racismo, eu acho que os pais em casa precisam já falar para as crianças o que é o racismo, o que elas não podem fazer com o amiguinho, para que a escola ela só seja uma fonte de conhecimento, de história, de cultura, de você conhecer o outro, de você conseguir se relacionar com o outro. Mas se a criança ela já vem entendendo que ela precisa tratar o outro igual, isso já faz a escola ser um ambiente muito mais saudável, sabe? E você sabe que São Vicente tem um protocolo antirracista também em casos de racismo, para que quando ocorra, a gestão saiba como proceder e, e que as professoras, de modo geral, pensem em propostas que valorizem essa comunidade, que tragam, que não coloquem o negro como exótico, como algo que a gente só discute no dia 20 de novembro, né? Isso tem que estar durante o período todo, isso tem que se naturalizar na cultura escolar. Hoje em dia, você vê mais pessoas negras em filmes, desenhos e livros? Então, comparado com antigamente, sem dúvidas nenhuma. Porque hoje você vê nas novelas, nas séries, que estão sendo cada vez mais criadas, dando essas oportunidades. Só que eu acho que mais do que colocar essas pessoas negras na televisão, eu acho que tem que criar histórias para essas pessoas, não pegar a história de uma outra pessoa e fazer ela uma pessoa negra. Eu acho que isso não dá uma oportunidade. Pessoas negras têm história, têm cultura, e eu acho que pode ser muito mais agregada. Recentemente, teve uma novela aí de grande sucesso, que pegaram uma protagonista negra, colocaram ela num papel de ascensão, e logo voltaram para ela sendo pobre de novo. Por que uma pessoa negra ela não pode ter só uma ascensão? Por que ela não pode ter dinheiro? Porque sempre o negro ele é remetido à pobreza, à criminalidade. E não é isso. Existem pessoas negras que estão em lugar de grande poder e essas pessoas também precisam ter histórias contadas para a gente poder ver a sociedade como uma igualdade. Além do dia a dia, mas também na televisão, que reflete muito a nossa vida, as nossas opiniões. Então, eu acho muito importante. O que ainda precisa melhorar para todo mundo ser tratado com respeito? Ixi. Então, gente, se a gente for parar para pensar na história do Brasil como um todo, de modo geral, nós passamos por um período de escravização que durou mais de 350 anos. Então, a população negra, ela passou mais de 350 anos da nossa história no papel de escravizar. Quando essa escravidão acabou assim, sem lei, sem documento. Então, você era escravizado, agora você não é mais. Aí a pessoa não tinha emprego, não tinha terra, não tinha roupa, não tinha casa, não tinha nada. Para que essa população se reerguesse, foi trabalho, foi tempo. Essa população foi marginalizada, teve que morar nas favelas, teve que construir os seus outros quilombos, né? E a gente vive livre da escravização há menos de 200 anos. Então, a gente passou mais tempo sendo escravizado do que livre. Então, não tem como hoje a nossa sociedade ser justa e igualitária. Muita água tem que rolar, muita coisa tem que acontecer. Então, pensar as escolas, pensar políticas públicas, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, pensarem em medidas que a gente fala de reparação, né? De reparar mesmo, consertar esse período que deixou muitas marcas. Então, não tem uma coisa só para ser feita, falta muita coisa, mas a gente está no caminho. Eu gosto de olhar com um olhar esperançoso, apesar de achar que talvez eu não veja essa igualdade acontecer, mas é isso, né? A gente vai caminhando. Você já ouviu alguma situação de racismo? Como você se sentiu? Então, eu acho que isso vai depender muito do local onde você está, né? Pensando na reação do local onde você está. E a gente tem questões com o tom da pele, né? Quanto mais escuro o tom da pele, mais violento é o racismo. Mas tem sempre aquela clássica, né? De ser confundida com a vendedora da loja. Mesmo que você esteja com uma roupa completamente diferente do uniforme da loja, acontece da pessoa te confundir, te colocar num lugar de subserviência. E aí, sempre que isso acontece, eu tento devolver o desconforto. Já aconteceu de ser seguida no mercado e eu parar e olhar e perguntar o que estava acontecendo, se precisava de ajuda. Então, já aconteceu de ser confundida com funcionária e aí eu
devolver para a pessoa, por que você acha isso? E aí, a partir do momento que você devolve o desconforto, aquele desconforto não é mais seu. A pessoa vai ficar pensando ali por que ela achou isso. E aí ela vai se confrontar com as próprias questões raciais. Mas eu acredito que tem estágios, né? Tem tipos diferentes de violência racial, que pessoas que têm a pele mais escura sofrem uma violência de maneira mais forte. Sobre isso que ela falou, às vezes parece que quando eu falo, sempre tem aquela palavra mimimi, sabe? Mas o racismo para pessoas da minha cor, que sou uma negra retinta, é muito mais agressivo, sabe? Então, até em alguns casos de outras pessoas que levaram até a morte mesmo, sabe? De que são vistas de uma forma, assim, totalmente errada, sabe? Uma situação mais recente foi na formatura do meu namorado, que também é um homem negro, e eu tava lá com meu black, grandão, enfim. E as pessoas me trataram super mal, olhares, aquele burburinho, tipo, o que tá fazendo aqui? E o que eu me senti inferiorizada, e a minha reação foi simplesmente pro banheiro chorar. Eu queria muito ter sido falada, e assim, não ligar, mas naquele momento eu não consegui ter essa reação. E algo que me dói, assim, hoje tá bem melhor, mas é uma situação que eu não queria ter passado só porque eu sou uma pessoa negra naquele lugar de pessoas, advogados, brancos, e que eles estão naquele poder e eu não deveria estar ali, sabe? O que significa ser uma pessoa que luta contra o racismo? Ser uma pessoa que luta contra o racismo é uma pessoa que, primeiro, entende o que esse mecanismo é e que levanta sua voz quando vê que isso acontece. Né, a Angela Davis nos Estados Unidos e a Djamila Ribeiro aqui no Brasil dizem que não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. E aí o que é ser antirracista? É diante de uma situação de racismo, você se colocar. Pessoas brancas, por exemplo, podem ter muito poder aqui, porque a Tainá falou, é mimimi. Quando eu falo, as pessoas escutam como mimimi. Quando outra pessoa branca fala, por causa da nossa estrutura racista, aí é validada. Então, a gente precisa levantar a voz, precisa se colocar. Se você é um educador, se você é um professor, se você é um diretor, você precisa estar na sua escola. Se você tem uma empresa, então, quando você vai contratar profissionais, você precisa pensar na contratação de profissionais negros que são tão capazes, ou até mais, do que profissionais brancos, dependendo do que estudaram, né? Eu acho que é basicamente isso. Você, além de você achar que a pessoa tem que se defender, como eu falei, algumas vezes a pessoa ela não tem uma reação na hora, mas você entendendo o quão complexo é aquilo, é você tomar a frente para defender, né? Não só uma pessoa negra, mas uma pessoa branca, entender que somos todos iguais e todos merecem respeito. Quem são as pessoas negras que mais te inspiram? Então, poderia citar muitas personalidades. Existe uma gama de pessoas negras para se inspirar. Mas quando eu li essa pergunta, eu pensei na minha mãe. A minha mãe é uma mulher negra muito forte, muito batalhadora, mas muito amorosa, muito sensível, muito paciente, que teve assim um papel na minha formação e na formação do meu irmão crucial. Ela e o meu pai nos formaram para a vida, apesar de tudo que aconteceu na vida dela, apesar de tudo que ela passou como mulher negra numa sociedade que não era como a que a gente tem hoje, né? Que a gente discute sobre isso, conversa, melhora. Então, quando eu penso num exemplo de pessoa negra, uma pessoa negra que me inspira, eu não poderia deixar de falar da minha mãe. Então, eu vou falar dos nossos pais. Nessa parte artística que eu amo, tem uma mulher que eu, assim, sou completamente apaixonada, que é a Viola Davis. A história dela é uma história de muita luta mesmo, muito racismo. Eu já li o livro dela 1 milhão de vezes. Então, desde pequena, ela sofreu racismo e ela foi quebrando, assim, padrões. E ela entrou na indústria de uma forma, assim, magnífica. E ela é muito boa no que faz. Muito, muito, muito mesmo. Então, ela me inspira como atriz, como pessoa, a sempre lutar pelos nossos sonhos, sabe? Pouca coisa, né? Qual foi o momento que você fez aprender mais sobre ser negro no Brasil? Para mim, não tem um momento exato. A minha vida é um grande aprendizado. Quando você se entende como... Assim, mesmo até sem você se entender como uma criança negra, você já está ali aprendendo como que a vida
ela vai te levar nas oportunidades, os conhecimentos, a forma de ser tratada. Então, assim, a minha vida já é um grande momento de aprendizado. Quando você é uma criança negra, você sabe que você não é o padrão. Às vezes a gente ainda não entende o que é esse mecanismo, não entende o que está acontecendo, e essa luz só vem depois de algum tempo, né? Então, claro, hoje se fala muito sobre isso, se estuda muito sobre isso, e isso ajuda que a gente entenda o mecanismo racial, como o racismo age, como o racismo funciona. Isso tira um peso também de achar que é culpa sua, que está relacionado com você. Mas ser negro no Brasil é muito complexo e demanda, né, para além da experiência pessoal, que geralmente é traumática, uma luz, uma iluminação que vem a partir de quando a gente estuda, de quando a gente conhece. Quando você entende que o problema não é você, é o outro. E, como você tinha comentado, terapia, né? Uma boa terapia. Inclusive minha terapeuta é negra. Que mensagem você quer deixar nesse Dia da Consciência Negra? Eu queria falar com as crianças negras, com as famílias de crianças negras, que quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente se reconhece como um povo que tem contribuições gigantescas no mundo inteiro, a gente se fortalece. Tem uma frase que diz que existe a história do negro sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o negro. E é isso, é de tamanha força, é de tamanha potência, é de tamanha importância que isso fortalece quem nós somos. Conhecer a nossa história é saber que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? De pessoas que passaram por nós e que lutaram para que nós estejamos aqui. A nossa vida é muito preciosa. A gente sobreviveu à viagem, né? Se eu estou aqui hoje, se a Tainá está aqui hoje, é porque alguém no nosso passado, algum antepassado nosso, não virou comida de tubarão, como o Mano Brown fala, toda vez que ele vai cantar Nego do Drama, ele fala, né? Essa é pra você que não virou comida de tubarão. Fizeram a travessia, essa travessia desumana, e chegando aqui, assim como a Tainá citou a Viola Davis, foram ganhando espaço, sobrevivendo até que a gente chegasse aqui. Então, a nossa vida é muito preciosa. A gente precisa fazer coisas grandiosas dela. Só complementando, eu acho que para todo mundo olhar além das suas oportunidades. Eu acho que às vezes tem o debate de porque o negro não precisa de cota e não precisa disso, não precisa de lei de incentivo, mas precisa, porque tem uma história que ainda, infelizmente, ela se perpetua. Então, é olhar além das suas oportunidades, olhar além da sua vida e olhar que tem outras pessoas que passam por preconceito, que passam por uma luta que muitas vezes você não passa. E que essa oportunidade que muitas vezes você não consegue agarrar, você não consegue aproveitar, tem outras pessoas que não conseguem, que tem que lutar 10 vezes mais. Então, eu acho que é olhar para o outro com mais empatia, com mais respeito, entender que somos todos iguais. O que nos difere da cor, a gente é tão igual em tantas outras coisas, assim, sabe? E todo mundo tem a sua individualidade também, sabe? Então, eu acho muito importante a gente enfatizar isso, olhar para o outro com mais respeito, para a gente ter um mundo melhor, né? Aquela esperança. E já aproveitando para agradecer, né, por esse convite, para falar sobre um assunto muito importante para a gente, dar voz, né, não só para a gente, mas para todas as outras pessoas negras também. Então, é muito importante a gente estar aqui. Muito obrigada, meninos, pelo convite. Eu fiquei felicíssima, me sentindo o auge que eu ia falar aqui sobre esse tema que é tão importante e que eu tenho tanto apreço. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa e eu vou ficar de olho nos próximos podcasts de vocês, com certeza. Muito obrigado, professoras. Gostamos muito de fazer esse podcast com vocês duas. Vocês são muito legal, falando muitas coisas que nós também podemos aprender e por isso eu também desejo que tenha mais vezes vocês também podcast, que a gente possa ver. E esse podcast eu gostei muito. Muito obrigado, gente. Esse foi o podcast Amei Visconde. Tchau, até a próxima. Tchau.